Boa tarde, turma do sétimo ano. Hoje, na aula de Educação Física, nós vamos falar sobre ginástica. Bom, ginástica é um esporte que envolve uma série de exercícios que trabalham força, flexibilidade e coordenação motora. A ginástica ela surgiu lá na pré-história. Se vocês lembram da aula de lutas, a gente viu que o homem, na pré-história, ele lutava para sobreviver. Só que para ele poder lutar melhor, para ele poder lutar bem, ele tinha que ser forte. E como é que ele conseguia essa força? Através de exercícios físicos que fortaleciam o corpo dele, que deixavam ele mais rápido e que melhoravam a coordenação motora dele. Nessa época, a ginástica em si, esse conjunto de exercícios que fortalecem, deixam o corpo mais flexível e aumentam a coordenação motora, não eram chamados de ginástica, mas os homens praticavam ela, mesmo assim, sem ter consciência de que era a ginástica, para ficar mais fortes e poderem lutar melhor. Aí a gente vai para a Grécia Antiga. Na Grécia Antiga é que surge o termo, a palavra ginástica. Ginástica vem de ginos, que é um termo grego que significa exercitar o corpo. Ou seja, a partir daí eles começaram a ter consciência que, através desses exercícios, eu conseguia deixar o meu corpo mais forte, eu estava exercitando o meu corpo. É por isso que recebeu esse nome. Na Grécia Antiga, surgiu o ideal de beleza. Lá na pré-história, eles faziam esses exercícios para ficar mais forte e sobreviver. Na Grécia, eles usavam esses exercícios para deixar o corpo mais forte e bonito também, mais esbelto, vamos assim dizer, mais atlético. Depois da Grécia, a gente vai para a Roma Antiga. Lá, a ginástica perdeu a característica de ser usada para deixar o corpo bonito. Ela começou a ser usada somente para preparar os guerreiros para as batalhas. E teve até um destaque que eu coloquei aí, porque existiam os guerreiros, que eram cidadãos de Roma que iam para as guerras, e existiam os gladiadores, que eram prisioneiros que lutavam contra outros prisioneiros e até contra animais, como uma forma de entretenimento, de diversão do povo romano. E quem é que usava a ginástica? Os guerreiros para ir para a guerra e os gladiadores para ficarem fortes e poderem lutar melhor e serem uma forma de entretenimento, de diversão para o povo grego. Grego não, romano. Na Idade Média, a ginástica ela foi meio que esquecida. Por quê? Porque na Idade Média houve a rejeição do ideal de beleza lá da Grécia. A ginástica deixou mais ainda de ser usada para deixar o corpo bonito, porque parou de haver um cuidado com o corpo. Na Idade Média, a única preocupação era só a saúde espiritual. As pessoas só se preocupavam com o espiritual, com o que era da igreja. Tudo que era relacionado ao corpo era considerado pecado. Ou seja, as pessoas deixavam de cuidar do corpo, porque se uma pessoa fosse vaidosa, se uma pessoa quisesse deixar o seu corpo mais bonito, aquilo ali já era considerado um pecado. E a ginástica, por fortalecer o corpo, por fazer queimar a gordura, ganhar massa muscular, acabava deixando a pessoa com o corpo mais bonito e isso era considerado um pecado. A única utilização da ginástica na Idade Média era a preparação militar, porque também tinha guerra nessa época e os cavalheiros faziam a ginástica para deixar o corpo forte e usar essa força, essa coordenação motora, essa flexibilidade nas guerras. Aí veio a Idade Moderna. Bora voltar lá. Pré-história. As pessoas faziam exercícios físicos, ginástica para deixar o corpo mais forte e sobreviver. Grécia. A ginástica era usada para as pessoas ficarem com o corpo mais bonito. Roma. Roma Antiga. A ginástica era usada para preparar para a guerra e ser uma forma de diversão para o povo grego através da força dos gladiadores. A Idade Média. A ginástica parou de ser praticada pela população em geral, porque era considerada uma forma de pecado, porque deixava o corpo mais bonito. E um corpo bonito, a vaidade, era considerado pecado. E a ginástica era usada só pelos cavaleiros para preparar eles para a guerra. Na Idade Moderna começou a surgir a sistematização da ginástica.
O que é sistematização? É separar a ginástica em categorias. Por exemplo, na escola, vocês têm português, matemática, educação física, história, geografia. Isso é uma sistematização do ensino. Foi separado o ensino para vocês. E a mesma coisa aconteceu aqui com a ginástica. A ginástica ela foi sistematizada, ela foi separada, sendo que atualmente os principais tipos de ginástica são a ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica de trampolim, ginástica acrobática e ginástica aeróbica ou aeróbia. A aeróbica e a aeróbia são a mesma coisa. Agora a idade contemporânea, que é onde a gente vive atualmente. Bom, a partir da idade contemporânea, houve o desenvolvimento das escolas de ginástica. Ou seja, é como se surgissem vários tipos de ginástica e eles foram separados com suas características e foram aperfeiçoados nessas escolas. Essas características foram aperfeiçoadas. Atualmente, as 3 principais escolas de ginástica são a escola sueca, a escola alemã e a escola francesa. Foi a partir dessas escolas que foi aperfeiçoada a ginástica que a gente conhece atualmente. Agora eu vou mostrar a foto para vocês, só para vocês terem uma ideia do que a gente vai estudar nas próximas aulas. A ginástica artística, a ginástica rítmica, a ginástica de trampolim, a ginástica acrobática e, por último, a ginástica aeróbica. Até semana que vem e qualquer dúvida, podem me chamar.